Hoje vamos conversar sobre o sistema de atendimento socioeducativo no Ceará. Novos parâmetros de direitos e deveres já transformaram o chamado menor em criança e adolescente no Brasil. Novas categorias jurídicas também favorecem a condição de sujeito desses atores. Elas observam e estabelecem as condições especiais de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Será que as práticas punitivas são a melhor maneira de se responsabilizar o adolescente por atos infracionais? A ressocialização funciona? A socioeducação já chegou na prática? Quais são os principais desafios do sistema socioeducativo aqui no Estado? Para discutir o tema, eu recebo agora no estúdio da Universitária FM o promotor de justiça Hugo Mendonça, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, que integra o Ministério Público do Ceará. Também conosco o Cássio Franco, que é superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, e ainda a Juliane Melo, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. Ela que também integra o Comitê Cearense de Prevenção e Combate à Tortura. Você, ouvinte, participa pelo 3366-7474 ou também no Twitter, @Rádio Debate. A Universitária também é transmitida pela internet no www.radiouniversitariafm.com.br. Olá, Juliane, olá, Júlio, olá, Cássio, obrigado pela participação aqui no Rádio Debate. Bom, eu vou começar lançando para vocês uma pergunta com base aqui numa afirmação recente do pesquisador sênior de uma ONG chamada Human Rights Watch, né, uma espécie de observatório dos direitos humanos, é o César Munhoz, que esteve aqui recentemente. E quando perguntado sobre a situação das unidades do sistema socioeducativo aqui no Ceará, ele disse que são piores do que presídios. O que está por trás aí dessa afirmação, na avaliação de vocês, né, logicamente sob a ótica dos órgãos que vocês representam? Qual é a realidade atual nos centros socioeducativos aqui do Estado? Bom dia a todos vocês, começando aqui pela Juliane. Bom dia, né? Eu sou a Juliane, sou assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós compomos o Fórum DCA, né? Essa afirmação do César Munhoz sobre o sistema socioeducativo tem a ver com o colapso que vivenciamos no sistema socioeducativo cearense em 2015 e que se manteve em 2016, né? Em 2015, nós atingimos mais de 60 episódios conflituosos, né? Desde rebeliões, fugas e motins, né? Ocorreram visitas de diversos órgãos nacionais, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Todos esses órgãos realizaram visitas e passaram a acompanhar a situação de colapso do sistema cearense, né? E isso ainda em 2015. Ainda em 2015 também, o SEDECA peticionou para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, relatando todas as situações de violações de direitos que os adolescentes internos do nosso sistema vivenciavam, né? No final de 2015, a Comissão Interamericana reconheceu esse processo de violações de direitos e determinou medidas cautelares, né? Envolvendo uma série de mudanças, né? Desde contratação de pessoal idôneo e suficiente para o atendimento socioeducativo, até pugnar que o Estado resguardasse a integridade física e psíquica dos adolescentes que lá estavam, né? Ainda assim, em 2016, a gente vivenciou um aprofundamento dessa crise, né? Apenas no primeiro semestre, nós vivenciamos mais de 75 episódios conflituosos e a fuga de mais de 450 internos, né? E aí, também, a sociedade civil, o Ministério Público e a Defensoria Pública realizaram acompanhamentos de diversas denúncias de tortura, agressões, maus-tratos, né? De negação, em alguns casos, de negação de direito à alimentação, à água, de torturas coletivas, e uma série de vivências muito graves, né, dentro do sistema socioeducativo, especialmente no primeiro semestre, né? E aí, essas vivências são vivências muito graves, né? E que precisam ser combatidas, né? E o processo de responsabilização ainda é deficiente, né? Então, muitos desses casos de violações de direitos, de tortura, de negação das atividades socioeducativas ainda não foram finalizados, né? Inclusive,
a morte de um adolescente no final de 2015, né, ainda não, o processo de investigação ainda não foi finalizado, né? O adolescente morreu dentro de um centro socioeducacional, São Francisco, atingido por um tiro de arma de fogo, né? E aí esse processo ainda não foi encerrado, né? Então é importante que esse acompanhamento continue para que o sistema socioeducativo realmente garanta a socioeducação, né? Que ainda precisa ser avançar muito e melhorar muito para que chegue, que a gente deixe de um sistema de carceragem, né, similar ao presídio, para a gente atingir realmente a socioeducação e que os adolescentes saiam em condições de serem reinseridos na sociedade. Ok. Hugo? Bem, bom dia a todos. Bom dia. Como já foi dito, eu estou atualmente coordenando o Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude do Estado do Ceará e acompanhando desde janeiro desse ano, que foi quando eu cheguei no CAUPIG, essa situação que já foi muito bem colocada pela nossa colega do SEDECA, né? O SEDECA que realmente tem acompanhado de maneira muito efetiva essa situação toda. E é importante ser dito que esse colapso que foi trazido aqui do sistema socioeducativo é um colapso que realmente começou a dar uma informação de que iria acontecer já desde 2014, né? 2014 já começou com uma problemática maior nesses centros socioeducativos. 2015 teve todos aqueles conflitos que foram citados por ela. 2016, o primeiro semestre foi terrível, né? Até abril, você vê em 4 meses, mais do que todos o ano de 2015, que já tinha sido um ano único no sentido de pior do sistema socioeducativo do Estado do Ceará. Mas o Ministério Público vem acompanhando isso e vem acompanhando as promessas e as ações do governo do Estado nesse setor. É importante ser dito que, em novembro do ano passado, por indicação do Ministério Público, foi contratado o padre Aguinaldo Soares como um consultor do governo do Estado. O padre Aguinaldo Soares, além de ser padre, ele é um expert na área do sistema socioeducativo no Brasil inteiro, já trabalhou, inclusive, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, tem uma experiência vasta nessa seara, e ele veio como consultor, fez todo um trabalho de observação, não só dos centros socioeducativos, mas dos procedimentos que estavam sendo aplicados pela gestão, então, à frente do sistema socioeducativo do Estado do Ceará. E agora, por volta de abril, ele trouxe um relatório com várias propostas para a mudança integral da gestão desse sistema, né? A partir desses apontamentos do padre Aguinaldo e também o acompanhamento do Ministério Público, do SEDECA, da Defensoria Pública e de outros órgãos, o governo do Estado efetivamente criou um novo órgão chamado Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, que hoje está com o Cássio à frente, né, como superintendente. Esse órgão é um órgão absolutamente novo, ele vai falar mais sobre esse órgão, claro. E esse órgão veio com uma proposta de realmente modificar os atores que fazem o atendimento socioeducativo no meio fechado, ou seja, naqueles locais onde os adolescentes são postos quando praticam atos mais graves, né? Ou de forma mais reiterada. Então, os educadores desses centros, que são contratados até hoje por organizações não governamentais, que não são, isso já está muito claro para nós, do Ministério Público, não são organizações capazes de fazer esse tipo de atendimento, não são organizações que tenham um histórico e uma expertise demonstrada nesse tipo de atendimento. A forma de contratação desses educadores é uma forma de contratação absurda e inaceitável, né? Como é essa forma, promotor? É uma forma que não tem, por exemplo, não passa por nenhum tipo de seleção. É uma forma que não tem requisitos objetivos que sejam claros e que demonstrem a idoneidade e a capacidade daquele educador de lidar com essa situação, que é uma situação de extrema dificuldade, é uma situação que a pessoa precisa estar realmente preparada. Eu conceituo
que você colocar um educador não preparado num centro educacional é pior do que você não colocar ninguém. Porque esse educador não preparado, ele vai levar para dentro do centro educacional, na maioria das vezes, procedimentos, comportamentos que vão agravar a situação do adolescente que foi posto ali porque está em desequilíbrio. É um potencial problemático. Ele vai potencializar esse desequilíbrio, né? E exatamente por essa forma de gestão do sistema, com esse tipo de educador, é que os problemas dos desequilíbrios dos adolescentes foram potencializados e geraram tudo isso que foi relatado pela nossa colega do SEDEC aqui agora, né? Então, assim, a superintendência vem com a proposta de fazer uma nova gestão através de contratações transparentes, com requisitos claros, de forma que nós possamos acompanhar o ingresso no sistema socioeducativo de pessoas que sejam verdadeiramente capacitadas para estar nele. E não é só capacitadas intelectualmente, assim, a partir do curso que fez, não, mas é capacitada a partir do olhar que tem. Porque o olhar do sistema socioeducativo não pode ser o olhar do sistema penitenciário. Né? E muitos dos educadores que estavam aqui, alguns ainda estão, eles possuem esse olhar. Eles querem tratar o adolescente que está ali como o sistema penitenciário trata o seu preso, que já é um grande absurdo, mas aqui eu não vou tratar sobre isso, porque essa não é a nossa área de discussão nesse momento. Né? Você tem que tratar o adolescente como um ser humano em desenvolvimento, que foi posto ali para ser ressocializado através de uma educação clara, de uma educação com princípios, de uma educação que mostre a ele que ele tem outros caminhos a trilhar na vida, que ele tem habilidades para trilhar esse caminho, que ele tem capacidade de atingir o futuro que ele desejar. E é importante sempre lembrar que ele está sob a custódia do Estado naquele período. Exatamente. Né? O Estado é que é o responsável então, por ele. Então, você veja, a gestão anterior tratava os centros educacionais realmente como presídios. Os adolescentes ficavam integralmente dentro dos dormitórios, que não eram dormitórios, eram celas. Porque dormitório, o nome já disse, está ali para dormir. O resto do dia, o adolescente ele não pode estar lá dentro. O resto do dia, o adolescente tem que estar estudando, tem que estar tendo lazer, tem que estar tendo acesso à cultura, tem que estar tendo acesso a dinâmicas em grupo, ele tem que ter passeio, tem que ser demonstrado para o adolescente que aquele momento que ele está lá é um momento de reflexão, de identificação nele daquilo que estava em desequilíbrio, de alteração desse desequilíbrio, para que ele saia dali com outro horizonte, para que ele saia dali com outros objetivos, com outros ideais. Isso não acontecia. Como não acontece no sistema penitenciário, pela mesma razão. Você deixa o preso o tempo todo, com no máximo 1 hora que você sai da cela para passear junto com outros presos num lugar absolutamente inadequado, sem nenhum tipo de ganho educacional, de ganho social, de ganho cultural, de ganho religioso. Então, assim, para resumir mais a minha fala, né? A superintendência chega com essa proposta, né? E o Ministério Público ouve essa proposta e diz, ok, nós concordamos com essa proposta, precisa ser alterada a gestão. As propostas foram feitas, as intervenções já iniciaram, começou pelo CEPA, né? O Cássio pode falar melhor sobre isso, que é o Centro Educacional Patativa da Assaré, que é um dos mais problemáticos, se não for o maior problema que nós temos hoje. E a intervenção começou por ele, depois já foi para um segundo, o Cássio vai explicitar melhor. Mas o que ainda preocupa muito o Ministério Público, e em setembro agora, no dia 9 de setembro, o Procurador-Geral de Justiça fez uma recomendação para o governador do Estado, em razão dessa preocupação, é que o governo do Estado efetivamente conceda ao novo órgão, que é a superintendência, que foi criada para gerir o sistema socioeducativo, os recursos necessários para essa modificação de gestão que está se prometendo
ser implantada. Porque essa modificação de gestão ela exige um volume de recursos bem razoável. Mas exige por quê? E aí eu queria fazer aqui um retrocesso rápido. O Estado do Ceará, no final da década de 90, era referência nacional em sistema socioeducativo do Brasil. Por que ele se transformou no sistema socioeducativo hoje mais caótico do Brasil? Por ausência de investimento. Por ausência de investimento e por desconcerto na gestão. Ok, hoje o Rádio Debate discute o sistema de atendimento socioeducativo no Ceará. Estão conosco no estúdio o promotor de justiça Hugo Mendonça, do Ministério Público do Estado. Também conosco o Cássio Franco, que é superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará. E ainda a Juliane Melo, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. Você, ouvinte, participa no 3366-7474 ou no Twitter, @Rádio Debate. Cássio, o senhor, como o primeiro superintendente, né, dessa estrutura organizacional criada pelo governo do Estado, como uma espécie de resposta, né, a essa crise que foi percebida, averiguada no sistema socioeducativo, fala um pouco para a gente da proposta do órgão e a sua análise sobre essa situação tanto caótica e explicitada pelas pessoas que acompanham o dia a dia do sistema. Bom dia. Bom dia, Marcos. Primeiro, agradecer pelo convite aqui de participar desse debate. Acho que é muito importante esse diálogo, essa construção, para que a gente possa encontrar os caminhos, né? Agradecer aqui ao Hugo, né? E a nossa companheira aqui da Juliane, do SEDECA. E dizer assim, cumprimentar também os ouvintes e dizer assim, fazer algumas pontuações. Tem algumas falas que é preciso ter um olhar um pouco mais ampliado, porque eles não... a gente fica com o foco dentro do órgão executor da medida socioeducativa, né, no centro educacional, mas ele faz parte de um sistema. Sim. Não é? Então, enquanto o sistema, de fato, tem uma série de deficiências, uma série de demandas, e em virtude dessas consequências, né, ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, em 2014 começou a agravar a situação de crise dentro dos centros socioeducativos, mas isso não surgiu em 2014, isso já vem ao longo de anos, não é? E a culminância dessa crise ocorreu em 2015 e 2016. E é dentro deste contexto que o governo do Estado, então, toma a decisão de fazer todo o reordenamento do órgão executor, que agora é a SES, mas também de trabalhar a articulação e a reestruturação de todo o sistema socioeducativo. Então, esse olhar prisional, ele se reflete também não somente... E aí isso é um senso comum, né? Assim, a sociedade tem um olhar nesse sentido de punição, né? Correcional, né? Retributivo. O que não condiz com o nosso ordenamento pátrio, né? O ECA e também as convenções da qual o Brasil é signatário, eles vão por uma outra linha, por uma outra perspectiva de garantia de direitos. E aí não dá para dizer que o Estado é violador de direitos. O Estado sempre faz a garantia de direitos. Agora você tem atores que realmente participam de processos de violação de direitos. E aí é preciso realmente ter uma apuração e uma punição para essas situações. Mas esse momento bastante oportuno e propício aqui para a construção de um novo modelo, ele não pode ficar segmentado, e aí os olhares também não podem ficar tendenciosos apenas no olhar do executivo. Porque, como sistema, eu tenho outros órgãos, eu tenho o próprio Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, né, o Conselho de Direitos e a própria sociedade. Então, enquanto sistema socioeducativo, eu preciso passar por um olhar crítico também em todas as instâncias. Então, esse olhar do modelo correcional repressivo, punitivo, prisional, ele também ocorre quando eu determino mais de 30% dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa hoje nos centros de internação poderiam estar cumprindo medida em meio aberto, na semiliberdade, não é? Então, esse olhar também precisa ser revisto em todas as instâncias. E o modelo de participação das instâncias, os limites de atuação e a forma de atuação também precisam ser revistos. Então, é importante esse olhar crítico em todo o sistema.
não eximindo, é claro, a responsabilidade que o executivo tem e de fazer todos esses processos de mudança e transformação. E aí vejo a centralidade das CEAs como partícipe nuclear desse processo, porque toda a convergência de ações de todos esses atores, eles vão eclodir dentro dos centros socioeducativos. Então, essas falhas ou essas inoperâncias, elas ocorrem em todos os atores. Ao longo de todo um processo. Ao longo de todo um processo. Então, a construção de um novo modelo, ele requer essa construção coletiva, ela requer o reconhecimento e o olhar crítico das falhas, sim, mas é preciso superar, ir à frente, né? Não ficar restrito aos olhares do que está ruim. Isso todos nós já conhecemos, já sabemos muito bem, já foi amplamente divulgado por vários atores, por vários relatórios, CNJ, Conselho Nacional de Direitos Humanos, do próprio CONAN, da Defensoria Pública, do próprio Ministério Público, Judiciário, do próprio autoavaliação que o Executivo tem. Agora é preciso seguir adiante. Esse momento eu acho que já passou. A gente precisa seguir adiante agora e ver quais são as respostas que podemos dar em conjunto, de forma coletiva, para a superação dessas dificuldades. Ok. Juliane e Hugo, e na avaliação de vocês, algo está sendo feito, pensando nesse sistema mais macro que o Cássio coloca, de pensar no processo como um todo, nessa reestruturação mesmo de responsabilidades para não, como ele falou, não recair só sobre o centro socioeducativo, e a gente ter essa visão de que lá que é o responsável por todo o processo, né? Há essa cadeia muito maior de atores sociais aí. A complexidade do colapso do sistema, ela envolve também uma complexidade de medidas para alterar, né? E essa complexidade, ela envolve uma série de fatores, né? Desde o financiamento do sistema até a macrogestão, que foi essa mudança que foi apontada, né? Que foi uma mudança bem substancial. O atendimento socioeducativo era uma subpasta dentro de uma subpasta dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né? Então, era uma pasta muito pequena para o tamanho e para a complexidade do atendimento socioeducativo, né? Envolve um avanço também na melhoria dos recursos humanos e um avanço no processo de responsabilização e esse novo olhar sobre o adolescente infrator e esse acompanhamento dentro do sistema e quando ele se torna egresso, né? Então, realmente é um processo bastante complexo, né, de ser trabalhado. E aí o governo do estado ele sinalizou, né, avanço a partir da criação da superintendência, né, que garantiu uma estrutura administrativa maior para estar realizando esse atendimento socioeducativo, para estar realizando um monitoramento interno, né, para estar fazendo um acompanhamento mais apurado de tudo o que acontece no sistema, né? Mas ainda é preciso avançar, né? Preciso avançar para que, efetivamente, as atividades socioeducativas e a socioeducação se efetivem, né? E aí, para isso, é preciso também que existam processos densos de profissionalização e escolarização dentro das unidades socioeducativas, e que o Estado também garanta um programa de egressos abrangente, né, de um acompanhamento após o cumprimento de medida, para que esse adolescente ele consiga se reinserir, ele consiga um trabalho, ele consiga continuar estudando, porque quando ele chega no sistema, né, no sistema socioeducativo, é porque uma série de políticas falharam, né, e essa série de políticas que falharam, elas causam uma complexidade, causam que esse adolescente ele tenha uma complexidade de problemas, né? Por exemplo, muitos adolescentes chegam no centro socioeducativo com problemas dentários muito sérios, porque muitos deles não conheceram um dentista até aquele momento, né? E aí é preciso que o Estado dê conta desse adolescente que chega numa condição de hipervulnerabilidade, né? Porque chegou no sistema socioeducativo já nessa condição, que ele continue acompanhando e dando condições que esse adolescente se ressocialize, né? E aí a complexidade do atendimento socioeducativo precisa ser garantido para que essas mudanças ocorram, né? E essas mudanças nesse ciclo de vida desses adolescentes que chegam no sistema de internação. Né? Ok. Hugo? Eu acho que ter um olhar mais abrangente sobre o contexto que nós estamos tratando é importante.
é importante a gente chamar a atenção da população para essa percepção que a população tem em geral, claro que há exceções, mas em geral há uma percepção de que o adolescente infrator é um marginalzinho, é um monstrinho que precisa ser preso, que precisa ser colocado longe da população o mais rápido possível, né? Porque, claro que ele precisa ter a responsabilização pelo ato dele. Ninguém nunca defende o contrário a isso. E a nossa lei determina que ele tenha a efetiva responsabilização. O que nós estamos discutindo aqui é como essa responsabilização está sendo efetivada. Essa responsabilização está trazendo para ele a possibilidade de sair de lá diferente, porque hoje o que o cidadão precisa ficar sabendo é que colocar pessoas em penitenciárias é colocar pessoas em escolas do crime. Elas saem de lá muito piores. E aqui no Ceará, até pouco tempo, e ainda hoje, em algumas situações, colocar adolescentes dentro de centros educacionais é a mesma coisa. Então, quando a população acha que está sendo protegida porque o adolescente está sendo colocado ali dentro, não é não. Porque ele vai sair dali. Tá certo? E quando ele sair, ele sai pior. Visão míope, esquece que um dia vão voltar. Exato, ele vai voltar. Mas, assim, eu estou falando isso, depois a gente pode até complementar um pouco mais essa reflexão, mas eu queria dizer que o Ministério Público está tentando, sim, chamar a atenção de juízes, de promotores, para esse olhar de que nem todos os casos você deve levar um adolescente para dentro do sistema de meio fechado, que a gente chama, ou seja, para dentro de um centro educacional, para ficar lá com a privação de liberdade, né? Isso tem que ser exceção. Como a pena de prisão hoje no Brasil é exceção. Nós temos, parece-me que a quarta maior população penitenciária do mundo no Brasil, né? Isso precisa ser refletido e redimensionado no âmbito da socioeducação também. Há muitos juízes que, ao invés de determinar que o adolescente cumpra medidas menos graves, como, por exemplo, prestação de serviço, metem logo o adolescente num centro educacional, achando com isso que estão fazendo algo em favor da sociedade, que não estão, né? Essa é uma verdade. Acabou de ter, no segunda e terça-feira, nós fizemos o 7º encontro da Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública da Criança e Adolescente do Estado do Ceará, e um dia foi inteiro para a discussão do sistema socioeducativo, exatamente para que os juízes, promotores e defensores possam ter essa dimensão de que o sistema de meio fechado, a privação de liberdade, deve ser uma exceção. Além disso, hoje de manhã estava eu lá no CAUPIG, analisando um diagnóstico sobre os CREAS no interior do Estado, porque tem alguns CREAS, e o CREAS, é bom que se diga, é o órgão que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal, é o órgão que deve executar essas medidas de meio aberto, que a gente chama, que é a liberdade assistida, que é a prestação de serviço à comunidade, que são as medidas mais leves de responsabilização ao adolescente que comete um ato infracional. Tem CREAS no interior do Estado que funciona com a equipe do CREAS toda lá, e o juiz daquela cidade nunca mandou um adolescente para o CREAS para cumprir uma medida socioeducativa de meio aberto. Mas esse mesmo juiz já mandou vários adolescentes para os centros educacionais aqui de Fortaleza. Então, assim, algo me parece estranho. Será que naquela cidade só tem ato infracional gravíssimo? Né? Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, é um diagnóstico que a gente está levantando. Agora, é importante também que se diga, o Cássio falou muito bem com relação a esse sistema como um todo, mas disse assim, muitos adolescentes que hoje estão em centros educacionais aqui em Fortaleza poderiam estar na semi-liberdade. É um fato. A semi-liberdade é muito pouco utilizada pelo juiz. Semi-liberdade é como se fosse aquela penitenciária que não é totalmente de privação de liberdade para o preso, né? Ele fica num regime em que ele passa a semana nessa entidade, ele estuda, inclusive, fora da entidade, estuda na rede oficial de ensino e, final de semana, retorna para casa.
Eu queria só concluir para dizer... Certo. Hugo, eu vou só pedir licença, Tá. porque a gente precisa fazer nosso intervalo, e na desculpa. volta eu passo para você Tá, concluir tá. o Obrigado. raciocínio, tá? Hoje o Rádio Debate conversa sobre o sistema de atendimento socioeducativo no Ceará. Estão conosco no estúdio o promotor de justiça Hugo Mendonça, do Ministério Público Estadual, também o Cássio Franco, que é superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, e ainda a Juliane Melo, que é assessora jurídica do SEDECA. O Rádio Debate volta já. Estamos de volta com o Rádio Debate, agora 12:03. Hoje nosso programa discute o sistema de atendimento socioeducativo no Ceará. Estão conosco no estúdio o promotor de justiça Hugo Mendonça, do Ministério Público Estadual, também o Cássio Franco, que é superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado, e ainda a Juliane Melo, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. Você ouvinte participa no 3366-7474 ou também no Twitter, @Rádio Debate. Hugo, você queria concluir o raciocínio, né? Rapidamente, Eu apenas para dizer o bloco. seguinte, que essas entidades de semi-liberdade que estão espalhadas, são as únicas que hoje ainda já foram espalhadas pelo Estado quase como um todo. Nós temos em Crateús, em Iguatu, em Juazeiro, em Sobral. Essas entidades realmente são pouco utilizadas, mas elas são pouco utilizadas por duas razões. Primeiro, há em alguns juízes e promotores dessas cidades e dessas regiões, o total descrédito da efetividade do trabalho feito por essas entidades, né? Assim, eu já fui promotor de Nova Russas. Na época, eu encaminhava adolescentes para a semi-liberdade que fica em Crateús, e assim, a maioria deles fugia. A gente, quando dava fé, ele estava de novo na cidade praticando novos atos, não tinha um efetivo. E assim, você vai lá, visita, você vê que é uma entidade grande, bem estruturada, mas que falta investimento em pessoal, falta investimento até em segurança, falta investimento em outras atividades que possam fazer com que o adolescente se sinta estimulado a ficar ali, a permanecer ali. Então, hoje nós temos uma promotora em Iguatu, muito atuante, que está fazendo um trabalho de visita, de inspeção lá, a entidade lá de semi-liberdade de Iguatu, e ela diz: olha, doutor, eu tenho muita vontade de mandar adolescente aqui para Iguatu, mas enquanto não houver algumas alterações que a gente entende como básicas na estrutura, principalmente de pessoal e de segurança dessa entidade, não dá. Né? Aí realmente acaba vindo adolescente para Fortaleza que não precisava ir para Fortaleza, é fato, mas isso também exige que a superintendência, que eu sei que tem muito pouco tempo de criada, ainda não teve condição de fazer isso, mas exige que ela tenha um olhar de que essas entidades precisam ter um foco na alteração dos procedimentos internos do pessoal que está lá, algumas, não de todo mundo, mas de alguns das pessoas que estão lá, da segurança que a entidade tem, para que até o próprio juiz e o próprio promotor do interior sintam mais confiança de encaminhar o adolescente para cumprir a medida lá. Ok. Cássio? Eu tenho que fazer o contraponto, não é, com o Hugo, porque assim, eu abordei essa concepção de ter um olhar mais sistêmico, né, mais macroestruturante de todos os atores. E aí não é possível fazer a estruturação de um deles enquanto os outros não o fazem. Senão ele vai dizer assim para mim: eu não mando porque o programa não está bom, e eu vou dizer: eu não estruturo o programa porque não tem demanda. Se a gente for ficar fazendo essas comparações, quando melhorar eu mando, ou quando tiver demanda eu melhoro, não chega a resultado nenhum. Porque quem acaba sendo prejudicado com isso é o próprio adolescente, não é? Então, se o programa de semi-liberdade não está bem estruturado, o de internação também não está. Não é? Então, num tipo de medida que não tem um potencial de gravidade e deveria estar na semi-liberdade e vai para a internação, quem cabe sofrendo as consequências disso é o próprio jovem. Então, por isso é que eu insisto, é preciso fazer mudanças sistêmicas e simultâneas. Eu trabalho no sistema socioeducativo há alguns anos, já fui gestor de outros estados e trabalhei com consultorias em algumas situações de crise, né, como essa que o Ceará ainda está vivendo. E em muitas situações os estados queriam me contratar para que eu fizesse um plano de segurança. Aí eu dizia o seguinte: mas qual é a carga horária de atividade pedagógica? Tem equipe técnica, já tem o PIA feito, né, que é um programa individualizado para cada adolescente.
Aí as pessoas não conseguiam entender. Eu dizia, mas como está a parte de estrutura física, contratação de pessoas, não é? Como é que está a articulação com o judiciário? Aí falou, mas eu estou querendo saber de acabar com a rebelião. Eu falei, sim, eu também estou querendo sobre o mesmo ponto. Então, a mudança do atual quadro que a gente está passa necessariamente por uma atuação conjunta em todos os atores. Então, enquanto se faz a reestruturação dos programas de meio aberto, o fortalecimento da semi-liberdade, a reestruturação organizacional, e aí inclui toda a parte de infraestrutura, logística, seleção e contratação de pessoal, também é preciso fazer o mesmo olhar, o mesmo ordenamento para o sistema de justiça. Agora, tem ocorrido algo nesse sentido? Alguma mudança se vislumbra aí, essa articulação maior entre os diferentes entes? Eu vejo aqui com bastante promissor essa articulação, né? Em especial o Hugo, a gente sempre tem conversado muito nesse sentido, né? E vejo a aproximação também de muitos juízes nesse sentido, mas acho que é preciso efetivar mais, né? Nós estamos num processo de diálogo, de construção, que é muito pertinente, necessário. Aliás, acho que uma aproximação, como eu não verifico em outros estados do país, pelos quais já passei, mas é preciso avançar um pouco mais. Do ponto de vista do executivo, faz 4 meses, vai fazer 4 meses ainda, 3 meses e pouco que foi criada a superintendência, e já começamos a ingressar, do ponto de vista organizacional, dentro da estruturação da própria superintendência, mas com a seleção, a qualificação dos servidores. Nós já fizemos formamos 250 profissionais, a substituição de uma boa parte desses, né, que realmente não tinham perfil dentro de uma unidade socioeducativa. Já tem autorização, e estamos agora em vias de abrir o edital público para a contratação temporária de quadro técnico, assistente social, psicólogo e pedagogo. O governador já autorizou a criação do cargo de sócio-educador, e agora nós estamos elaborando o projeto de lei que cria o cargo e também autoriza a contratação temporária. Então, assim, está em curso, mas realmente a mudança dessa cultura, né, que se estende por décadas, ela vai levar ainda alguns anos para que aconteça. Mas não dá para esperar daqui a alguns anos para ver melhorias, né? Algumas ações imediatas já podem, devem e estão acontecendo. O Hugo falou sobre a intervenção, a mudança das rotinas de 2 centros socioeducativos, que a superintendência deu início a esse novo modelo de gestão, que é o CEPA, o Patativa do Assaré e o Canindezinho. E em todas essas, nós fizemos anteriormente algumas mudanças da direção da unidade e que, por si só, não foram suficientes. E é isso que eu estou querendo reforçar. Então, numa mudança de cultura, eu preciso ter a substituição do corpo de diretores, a qualificação dos profissionais, a adequação física, estrutural, que garanta então, o controle dos acessos, a verificação das pessoas, dos insumos, dos instrumentos que usam, um plano, uma rotina operacional. Então, eu tenho que ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário do almoço, e não só o horário, mas com que qualidade, com que efetividade eu estou exercendo isso. Então, quando nós temos uma fiscalização e diz, está pior do que o presídio, ele é muito pontual, é um recorte que não ajuda o cenário, porque eu preciso ter um recorte de tudo que está acontecendo e de um antes e um de agora. Né? O CEPA, realmente, o Hugo disse que é o centro educacional mais complexo, era, e foi por isso que a gente começou o processo de mudança pelo CEPA. E hoje, até gostaria de convidar o Hugo, né, e o SEDEC já esteve por lá também, mas para verificar a situação hoje lá. O CEPA é o Centro Patativa do Assaré. É o Patativa do Assaré. De fato, tem muitas coisas que precisam ainda ser implementadas, mas aquele cenário caótico de desordem, não é? Ele já não existe mais. Agora, é um processo longo. E esse mesmo processo de intervenção em todos esses eixos de estruturação, pessoal, infraestrutura e gestão, ele vai acontecer de modo sistemático em cada um dos 16 centros socioeducativos do Estado. Tem novos 2 centros que vão ser inaugurados agora em Juazeiro e Sobral. A previsão é para o primeiro trimestre do ano que vem, né? Cada um desses centros tem mais 90 vagas. Então, tem todo um conjunto de contratação de serviços, de pessoas. O próprio é preciso fazer a publicação do edital de seleção, as etapas do processo seletivo, a capacitação, o ingresso, a seleção. Nós vamos fazer uma seleção de diretores para essas novas unidades.
Então, quer dizer, tem um conjunto de ações que precisa ser implementada. Mas, insisto, além desse reordenamento do executivo, é preciso também ter contratação de mais promotores, mais juízes, mais defensores, principalmente no interior do Estado, não é? Fazer a adequação de um fluxo de atendimento integrado, da qual nós já estamos conversando, já existe um protocolo interinstitucional, não é? Que vai atuar no núcleo de atendimento integrado, que aqui em Fortaleza, é um núcleo onde congrega todos esses atores com um fluxo de atendimento, um procedimento integrado entre todas as áreas. Não é? Então, de fato, os centros socioeducativos precisam passar por uma reformulação profunda, como profunda precisa ser também o entendimento, a compreensão e a ação direta dos outros órgãos do sistema. Ok. Juliane e Hugo, na avaliação de vocês, quais seriam as mudanças mais urgentes, aí, seja nos centros socioeducativos, seja no sistema socioeducativo como um todo? O que precisa ser feito de mais urgente para que não voltem as denúncias, aí, como já alguns órgãos já trouxeram, de situações análogas aos presídios, de práticas de tortura, e culminando, inclusive, na morte de um adolescente no ano passado? Pronto, uma série de medidas ainda precisam ser tomadas, né? E aí, por exemplo, ainda é a marca do sistema, né? A presença da polícia, né? E aí, nas portas no centro e em algum deles o ingresso da polícia militar, né? E aí a polícia militar ela não é compatível com a prática da socioeducação, né? Então, a presença da polícia militar ela tem que ser evitada ao máximo dentro das unidades socioeducativas, né? Uma outra questão é o plano individual de atendimento, né? Porque o plano individual de atendimento ele é fundamental para que se pense a socioeducação, né? Que se entenda de onde o adolescente veio, qual é as relações familiares e comunitárias que ele tem e, a partir disso, traçar o que deve ser trabalhado dentro da unidade socioeducativa. Isso não é feito ainda, então? Não, ainda precisa ser trabalhado com o plano individual de atendimento. E o plano individual de atendimento ele também é interessante porque ele trabalha tanto passa pela gestão do judiciário, do sistema de justiça, né, como pela gestão das unidades, né? Então, ele é esse link entre o sistema de justiça e o atendimento socioeducativo, a gestão do atendimento socioeducativo, né? A educação, ela precisa ser implementada de forma mais completa possível, né? A profissionalização e a educação, ela é fundamental dentro desse processo, né? E ao mesmo tempo, que se caminhe com os processos realmente de mais abrangentes, né? E aí, quais são esses processos mais abrangentes, né? Em 2015, o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo venceu, né? E aí, em 2016, é preciso que seja elaborado um novo plano, né? E aí, a elaboração do novo plano vai envolver essa discussão, né? Com o sistema de garantia de direitos, o sistema de justiça, a gestão e a sociedade civil, para pensar os próximos 10 anos, né? Produzir um planejamento do sistema socioeducativo, né? Para os próximos 10 anos, né? E aí, e esse espaço de planejamento ele é fundamental para que a gente possa pensar para o futuro, né? Pensar para o futuro e conseguir trabalhar mais efetivamente a socioeducação, né? Efetivar a socioeducação. Também existe o espaço da Comissão Intersetorial do SINASE, que foi criado esse ano, que é um espaço em que a gestão do próprio Estado se encontra para pensar o socioeducativo, juntamente com o sistema de garantia de direitos, né, e o sistema de justiça, e é um espaço também muito importante em que a gente pode perceber que a superintendência é um espaço, mas não é um único espaço do Estado que precisa estar atuando no socioeducativo, né? É preciso que a Secretaria de Educação esteja atuando, que a Secretaria de Saúde esteja atuando e que a rede funcione para garantir o atendimento socioeducativo, né? E uma outra questão também que a sociedade civil vem cobrando do governo do Estado, que acredito que seja muito importante, é a criação de um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, né? Tanto para acompanhar o sistema socioeducativo, com o sistema prisional, quanto também qualquer tipo de privação de liberdade que existe no Estado, né? E aí tudo isso são medidas importantes que ainda precisam
avançar, ainda precisam ser tomadas para que o atendimento socioeducativo seja garantido. Ok. Hugo. Eu queria deixar claro que o conjunto de ações proposto pelo Cássio como superintendente da SEAS é um conjunto muito bem-vindo. São ações que nós acreditamos que, uma vez implementadas, realmente vão mudar não só a cara, não só o rosto, mas vão mudar essencialmente o sistema socioeducativo do Estado do Ceará. A nossa colocação mais veemente nesse momento não é com relação a essas ações, é com relação aos recursos necessários para a implementação dessas ações. Né? Porque, você veja, esses 2 centros educacionais que ele disse que vai ser inaugurado, está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano em Juazeiro e Sobral, e estava prometido para o início desse ano. Né? O NAI, que é muito bom, que foi uma proposta também do Padre Aguinaldo, e que vai melhorar bastante o atendimento socioeducativo aqui em Fortaleza. O que é o NAI? É o Núcleo de Atendimento Integrado, né? Que, na verdade, já funciona lá atrás do Norte Shopping, um complexo que tem lá a delegacia, onde os adolescentes são levados, que tem uma unidade de recepção desses adolescentes, que tem a promotoria, que tem a defensoria pública, que tem o próprio juizado da infância lá. O adolescente comete um ato infracional, ele é levado para lá ele já é ouvido, lá o juiz já decide se ele vai responder a processo ou não vai, se ele já vai ser encaminhado para algum lugar. Então, só que esse complexo lá está precisando de um redimensionamento, está precisando de uma reestruturação, e ele vai se transformar num NAI, que é o mesmo complexo melhorado. Né? Para isso, já houve a fala do governo do Estado de que o recurso estaria garantido. Mas, até agora, nós ainda não vimos começar a reforma dos prédios de lá. Né? Porque todos os prédios vão passar por intervenções estruturais para que esse NAI possa realmente surgir melhorado. E essa reforma ainda não iniciou, exatamente por contingenciamento dos recursos que estariam garantidos. Segundo foi nos dito, até o meio do ano passado já estavam garantidos. Então, esse é o nosso grande receio. Não é com as propostas. As propostas são muito boas, indiscutivelmente. É com a implementação dessas propostas em razão dos recursos. Né? O Ministério Público, desde que eu vim para a coordenadoria, eu venho conversando com o Procurador-Geral de Justiça sobre a necessidade de nós termos realmente mais promotores na infância e juventude, começando aqui por Fortaleza, que nós tínhamos 8, e até o final, até dezembro agora, nós vamos ter 12. Então, nós teve um incremento de 50% do número de promotorias para a infância e juventude, o que é muito bom. O que acontece, e eu concordo com o Cássio nesse aspecto, é que o judiciário não parece sensível a essa questão. Né? O judiciário precisa criar varas privativas da infância e juventude, ou seja, precisa ter um juiz que trabalhe só com infância e juventude em cidades como Juazeiro, em cidades como Sobral, em cidades como Maracanaú. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça já determinou que cidades com mais de 100 mil habitantes têm que ter um juiz próprio da infância e juventude. Nós temos 9 cidades com mais de 100 mil habitantes no estado do Ceará, e dessas 9, só 2 têm varas específicas da infância e juventude, que é Fortaleza e Caucaia. E o judiciário não parece sensível a isso, porque a gente pressiona, a gente conversa, a gente dialoga, e não saiu ainda essa reforma organizacional do judiciário para criar essas varas nessas 7 outras cidades. E pior, onde houver um juiz da infância e juventude, deve ter uma equipe multidisciplinar para ajudar o juiz a não aplicar, a não dar decisões que sejam descabidas. Porque o juiz da infância e juventude, ele é um juiz que tem que ter, assim como o promotor, assim como o defensor, eles têm que saber que não se resolve as questões da infância e juventude com direito apenas, com conhecimento jurídico apenas. Você tem que ter um conhecimento psicológico, tem que ter conhecimento da ciência social, você tem que ter conhecimento da educação. Né? Só que o juiz, na maioria das cidades do estado do Ceará, não tem esse apoio. Essas equipes, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, manda que o judiciário crie, desde que o ECA foi vigente em 1900, no começo da década de 90. Né? Então, e até hoje o judiciário do estado do Ceará nunca criou. Nós só temos essas equipes aqui em Fortaleza e em Caucaia, mas a de Caucaia, e a daqui de Fortaleza também, boa
A de Calcaia, acho que toda, e aqui de Fortaleza, boa parte dela, é convênio que o próprio juiz fez com a prefeitura, fez para cessão de servidores. Não foi criada uma estrutura. Não tem uma estrutura criada, né? Nós precisamos criar essas equipes multidisciplinares no judiciário, no interior do Ceará. Isso é urgente, isso não é para ontem, não. Isso é para a década passada. E o judiciário, volto a dizer, no seu orçamento, nos recursos que ele orienta, encaminha anualmente, isso não tem sido prioridade, isso não tem sido feito. Ok. Cássio, sobre essa questão dos recursos, né, que pelo que o Hugo fala é o grande temor, a grande expectativa se vai ou não haver recursos suficientes para implantar as medidas que são propostas. Você tem alguma informação? Como é que está esse aspecto aí da gestão para o investimento que precisa ser feito no sistema? Toda a parte de planejamento orçamentário para o próximo ano está sendo feito agora, né, nesse final de ano, porque a SES não estava prevista a sua criação. Né? Então, até então não tinha a destinação financeira orçamentária para um novo órgão. Então, esse planejamento está sendo feito agora para os próximos anos. O atual, o Estado hoje realmente enfrenta uma dificuldade de arrecadação e também financeira, como em todo o país, não só o Estado do Ceará, mas todos os estados do Brasil. E com relação ao NAI, aí é só para informar que já iniciou o processo de reforma. O DESECA, acho que foi o DESECA, se não me engano, que já está, porque ali tem um complexo. Certo. Não dá para sair todo mundo de lá e sair ao mesmo tempo. Então tem uma sequência, tem um cronograma em que sai um órgão, entra o outro, vem para um provisório. Não é? No caso da unidade de recepção, que compõe esse complexo, unidade de recepção, eu vou dizer assim, quando o adolescente é apreendido, e aí existe a determinação judicial para que ele entre no sistema socioeducativo, ele entra na unidade de recepção. É uma espécie de triagem. Tá. Então, essa unidade ela será uma das primeiras ali, em um outro espaço do CREAS, onde será abrigado posteriormente o judiciário. Então, tem um prédio que é o antigo Adoquinho, um prédio que estava desocupado, ao lado da unidade feminina, e ali já vai começar a primeira reforma para substituindo da unidade de recepção. Não é? Além disso, é bom frisar o seguinte, que o NAI é o Núcleo de Atendimento Integrado. O que se integra são as articulações, são os fluxos de encaminhamento entre os sistemas. A parte física é para melhor acomodar a estrutura de cada um dos órgãos. Mas antes mesmo que a estrutura física esteja pronta, os fluxos já podem começar a acontecer. A integração são os fluxos de atendimento. É lógico, claro, é lógico que a estruturação física ela é importante para a estruturação e melhor acomodação de todos os atores, né? Mas o primordial é a integração dos fluxos de atendimento. E esses já podem dar início, antes mesmo da concepção física, arquitetônica estar finalizada. Certo. Né? Então, assim, eu acho que tem uma série de propostas e de soluções e de demandas que estão em curso de execução. Todas essas citadas aqui estão em fase de execução. Só que tudo dentro da máquina pública, da legislação vigente, é necessário trâmites processuais, legais, de contratação, enfim, e que estão em execução, estão em termo. Não é? A criação da superintendência ela não resolve todos esses problemas. Ele dá margem para que se inicie um processo de transformação e mudança. Né? Eu prevejo que vai levar uns 6 meses até que esse ordenamento que nós iniciamos agora no CEPA e no Canindezinho finalize em todos os centros. Né? Vamos dizer assim, um primeiro ciclo de modificações que está pautado nesse primeiro momento, isso, na administração administrativa, na organização das rotinas funcionais, na parte de higiene, salubridade, alimentação. Né? E aí é como se fossem camadas. A gente vai sobrepondo camadas. Né? Então, eu tenho que cuidar dessa parte mais, eu vou chamar aqui de fisiológica, né? De hotelaria, que é a parte do serviço, de funcionamento da unidade. Depois eu tenho que começar... Quer dizer, são processos simultâneos, mas eu dou ênfase, dou destaque em cada um desses momentos. Não é? Depois a parte da qualificação dos relatórios técnicos, encaminhamento para o juiz, até que chegue o momento em que seja possível fazer o PIA. Não é? Ok. Para finalizar, vamos rapidamente contemplar aqui a nossa ouvinte, a Luísa Vaz, que participou pelo Twitter.
Ela parabeniza pela fala do Hugo Mendonça e pergunta o que o Ministério Público pode fazer quanto aos programas policiais na mídia, falando aí sobre o problema da exposição de menores, não é, promotor? Esse é um grande problema do Estado do Ceará, do Brasil como um todo, mas do Estado do Ceará em especial, né? O Estado do Ceará, para vocês terem uma ideia, é o Estado da Federação que tem mais horas de programas tidos como policialescos no Brasil hoje, né? E o pior, não há uma regulamentação que nos permita ao Ministério Público hoje tomar uma providência mais contundente no sentido não de impedir o programa, porque o programa, nós temos uma Constituição que permite que o programa seja feito, mas que não seja feito no horário em que ele que não seja reproduzido no horário em que ele está sendo transmitido, né? O horário dali de hora do almoço, o horário ali de final de tarde, começo de noite. E as abordagens, às vezes, né? Há inúmeras denúncias aí de violações de direitos. Algumas dessas abordagens, sim, nós estamos cuidando. Inclusive, existem ações até do Ministério Público Federal em curso na Justiça Federal contra alguns desses programas, tá certo? Eu já me reuni pessoalmente com a equipe de um desses programas para orientar que tipo de abordagem é realmente contra a lei e, se for feita, que vai ser responsabilizado e tal. Isso tem sido motivo de muita preocupação nossa. Inclusive, nós integramos o comitê do Comitê Cearense, né, de Homicídios na Infância e Adolescência, que abordou o tema dos adolescentes que matam, dos adolescentes que morrem no estado do Ceará. E uma das questões, um dos encaminhamentos que vai sair desse comitê é um encaminhamento com relação a políticas públicas voltadas para esse tipo de programa, né? Ok, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado a cada um de vocês pela participação. Estamos aqui à disposição para continuar com esse tema aí que é tão complexo, né? Ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Hoje o Rádio Debate conversou sobre o sistema de atendimento socioeducativo no Ceará. Estiveram conosco no estúdio o promotor de justiça Hugo Mendonça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado, também o Cássio Franco, que é superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, e ainda a Juliane Melo, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Ceará. Esse programa teve ainda Assis Lima na operação de áudio e Lucas Braga no apoio à produção. O Rádio Debate volta amanhã, ao vivo, a partir das 11h30. A todos, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até amanhã.